Olá, turma, eu sou o professor Gedilson e hoje nós vamos para mais uma aula de matemática. Sim, mais uma aula de matemática. Nós estamos estudando os números inteiros e hoje vamos continuar estudando os números inteiros. Porém, hoje eu queria falar com vocês sobre potenciação de números inteiros. Mas antes da nossa aula, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, deixe seu like, tire alguma dúvida. Se você tem dúvida em alguma coisa, você pode perguntar aí no nosso canal, ok? Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal. E vamos de aula? Como eu falei anteriormente, nós vamos falar sobre potenciação de números inteiros. Primeiro a gente precisa entender, só para nós relembrarmos, o que é uma potenciação, ok? Em resumo, a gente pode dizer que potenciação é multiplicação, lembrem-se, multiplicação de números iguais. Você vai multiplicar os mesmos números, né, por ele mesmo. Então, a potenciação ela tem uma cara. Deixa eu mudar rapidão aqui minha caneta. Ok. Sempre a potenciação vai ter uma cara. Essa aqui é a cara da potenciação. Você vai ter um número embaixo e esse número está elevado a outro número. E pela definição, significa que você vai pegar esse número de baixo e multiplicar por ele mesmo quantas vezes? Quantas vezes for o número de cima. Tá? Então, por isso que aqui fica A vezes A vezes A vezes A vezes A. Quantas vezes? N vezes. Por que N vezes, professor? Porque N é o número de cima, ok? Na prática, não vai ter A, não vai ter N, não vão ser letras necessariamente, vão ser números inteiros. Só para nós relembrarmos também, para não ficarmos falando número de baixo e número de cima, nós sabemos que esses números, eles têm um nome específico. Toda vez que tem aqui, ó, esse número de baixo, sempre vou chamar de base. É a base da potenciação. E esse número de cima é o expoente da potenciação. Então, esse expoente aqui, pela definição, ele determina quantas vezes você vai multiplicar a base por ela mesma. Então, se esse n for 2, você vai multiplicar a base 2 vezes por ela mesma. Se for 10, você vai repetir a base 10 vezes. Tranquilo? Vamos para o nosso alguns exemplos aí. Então, eu tenho 5 elevado à terceira potência. Pela definição, pessoal, você já sabe que você vai pegar a base, que é 5, e multiplicar por ela mesma 3 vezes. Por que 3, professor? Porque o expoente é 3. Então, é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 125 vezes 5. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Ok? Aqui eu tenho como segundo exemplo, mais 7 elevado à quarta potência. Você vai pegar o mais 7 e multiplicar por ele mesmo quantas vezes? 4 vezes, porque o expoente é 4. Ó. Então fica 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49, vezes 7, 343, vezes 7, 2.401. Cuidado para você não fazer 5 vezes 3. Cuidado para você não fazer 7 vezes 4. Cuidado também para, em vez de você multiplicar, você somar. Lembre-se que potenciação sempre é multiplicação, produto de fatores iguais. Ok? Eu tenho algumas dicas rápidas. No caso, como a gente está trabalhando com números inteiros, nós sabemos que os inteiros eles podem ser positivos e eles podem ser negativos. Então, vamos trabalhar caso a base seja positiva, caso a base seja negativa. Então, a nossa primeira dica é, quando você tem uma potência de base positiva, que foram os dois exemplos que nós vimos, observe que as bases elas são positivas. O 5 e o 7 são positivas. Se eu estou trabalhando com bases positivas, independente desse expoente aqui, ó, ele pode ser um número ímpar ou pode ser um número par. Não me importa. Sempre o resultado também vai ser positivo. Então, bases positivas sempre te darão potências positivas. Mas vamos ver o contrário. Se as bases forem negativas, o que eu faço, professor? Então, eu tenho dois casos aqui, ó.
eu tenho menos 2 elevado à segunda potência e menos 4 elevado à terceira potência. Aqui significa que eu tenho menos 2 elevado à segunda potência, eu vou multiplicar o menos 2 duas vezes, porque o expoente é 2. Ok? Então, menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. Menos 4 elevado à terceira potência. Menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Então, o resultado, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Só que negativo. Bom, professor, as duas bases são negativas, mas um deu resultado positivo e outro deu resultado negativo. Por que isso? Porque a segunda dica é, se essa base for negativa e o expoente for um número par, o resultado sempre vai ser positivo, a potência sempre vai ser positiva. Mas se o expoente for ímpar, o resultado sempre vai ser negativo. Então, quando você tem bases negativas, sempre você vai levar em consideração os expoentes. Se o expoente for par, potência positiva, resultado positivo. Se for ímpar, resultado negativo. Ok? Eu tenho algumas observações rápidas antes da gente terminar nossa aula. Quando os expoentes das potências forem 2 ou 3, nós podemos ler quadrado ou cubo, respectivamente. Então, por exemplo, aqui eu tenho menos 2. Eu falei anteriormente, menos 2 elevado à segunda potência e menos 4 elevado à terceira potência. Mas se esse expoente aqui for 2 ou 3, você pode ler quadrado e pode ler cubo. Então, aqui eu posso ler menos 2 ao quadrado, menos 4 ao cubo. Então, para esses dois expoentes, tanto 2 quanto 3, eu vou ler dessa forma, quadrado e cubo, ok? Só uma observaçãozinha. Outra observação é que quando o expoente de qualquer potência for 0, sempre o resultado vai ser 1. Quando o expoente de qualquer potenciação for 0, o resultado, ou seja, a potência sempre vai ser 1. Professor, 1000 elevado a 0 é 1. 10.000 elevado a 0 é 1. 1 milhão elevado a 0 é 1. Qualquer base que tenha um expoente igual a 0, sempre o resultado vai ser 1. Ok, pessoal? Nossa aula chegou ao fim. Nós temos aí a nossa atividadezinha, você pode fazer. Qualquer dúvida você pode deixar o teu comentário aí. E até a nossa próxima aula. Valeu, galera!